quem fala é a Camila, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar sobre o assassino Richard Ramirez, mais conhecido como Perseguidor da Noite ou Night Stalker. Eu já recomendei o documentário dele, chamado Night Stalker, Tortura e Terror, onde você assiste na Netflix, que é muito bom. Dá um pouquinho de medo, mas é maravilhoso de assistir, eu recomendo muito. E hoje eu vou contar a história dele, quando que ele se envolveu nessa carreira de crime toda. E é isso. Eu vou estar contando a história dele pelo computador, que vai estar aqui no meu colo, então não ligue se eu ficar olhando pra baixo. Ele teve uma rápida e, porém, memorável carreira de crime. Durante um pouco mais de um ano, ele assassinou 13 pessoas. Sim, 13 pessoas. Ele matou 13 pessoas. E falhou na tentativa de matar outras 5, além de roubar e estuprar as pessoas. As suas maiorias das vítimas eram mulheres ou um pouco de idoso também. No documentário dele mostra, matando ali muita gente. E o nome dele, Perseguidor da Noite, ele só fazia suas vítimas à noite. Ele seguia suas vítimas num carro, não sei a marca dele, da cor amarela e tudo mais. Então ele ficou conhecido como Perseguidor da Noite ou Night Stalker, porque ele perseguia suas vítimas só à noite. E apesar dos seus crimes terem sido realizados quando ele tinha em torno de seus 20 e poucos anos, ele cometeu seu primeiro assassinato com 13 anos de idade. Sim, ele iniciou a sua carreira de crime com 13 anos de idade. Ele é descendente mexicano. A sua família toda veio do El Paso, no Texas. Ele vivia com a sua família no El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. Seus pais foram imigrantes do México e tiveram 5 filhos. E o Richard Ramirez é o filho caçula. Tinha que ser. E aos seus 2 anos de idade, ele sofreu um grave acidente no qual um armário caiu sobre a sua cabeça. E aos seus 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com epilepsia. Eu não sei o nome dessa doença, mas ok. O pai dele, Julian Ramirez, sempre foi muito violento com o filho, então ele maltratava o filho, o tempo todo. E como um modo para escapar dessa agressão, o Richard começou a passar grande parte do seu tempo com seu primo mais velho chamado Miguel Ramirez. Então, para escapar da violência que ele sofria do pai dele, o Richard Ramirez começou a passar mais tempo com seu primo mais velho chamado Miguel Ramirez, para escapar dessa violência toda que ele sofria do pai. No entanto, a convivência que ele vivia com o primo trazia sérios problemas. Miguel, ele tinha um gosto meio peculiar, vamos dizer assim, por torturar mulheres. Então, o Richard via o gosto do primo dele era muito estranho pra ele, porque ele gostava de torturar mulheres, o primo do Richard. E ele mostrava várias fotos de suas vítimas para o Richard Ramirez. Então vamos se dizer que isso foi despertando um certo interesse no Richard Ramirez. Ele mostrava as fotos de suas vítimas que ele havia torturado e matado para o Richard Ramirez durante seu serviço no exército. Então o Miguel, o primo dele, fez várias vítimas, matou, torturou enquanto ele servia o exército. Mais tarde daquele dia, Miguel matou sua esposa na frente do Richard, quando ele tinha apenas 13 anos de idade. E esse episódio transformou o Richard Ramirez no homem muito cruel que ele foi. Já na adolescência, Richard começou a inalar cola e usar LSD, não sei o que é,
Logo passou a cometer vários crimes, furtos para poder alimentar o seu vício. E durante essa época ele foi preso 2 vezes. E é acusado de uma posse de substância ilícita, além de roubar e do consumo de usar drogas, Richard Ramirez criou um fascínio pelo satanismo. Sim, ele era satânico. Tanto que na imagem dele tinha na mão, ele tinha um pentagrama satânico na mão. E todas as vítimas que ele fazia, mais pra frente, quando ele começou a cometer crimes, ele não desenhava o pentagrama satânico nas paredes da casa da vítima ou no corpo da vítima. Mais pra frente, ele começou a desenhar pentagrama satânico nas paredes e no corpo das vítimas. E ele fazia as suas vítimas declarar seu amor pelo Satã. Olha que maluco, galera. Sim, muito estranho isso. Tanto que a sua última palavra antes de ser condenada à morte, à prisão perpétua, foi "Viva o Satã". Sem explicação isso, galera, mas ok. E no dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando droga, chamada a cocaína, né? O Richard Ramirez invadiu uma casa de uma idosa chamada Jane Vincom, de 79 anos, e a matou com facada. Sim, ele esfaqueou a sua vítima. O filho de Jane encontrou o corpo da sua mãe no dia seguinte. A autopsia foi revelada que algum dos golpes que Richard Ramirez deu na mulher foi proferidos, então não foram muito, ou seja, foram profundos o golpe que ele deu na mulher. E eu falava, mas ok. E a sua cabeça foi quase decapitada, quase decapitada a cabeça da mulher foi. E além disso, Richard Ramirez abusou sexualmente da mulher. Satânico, galera, é loucura isso, juro. E quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramirez fez a sua segunda vítima, uma mulher de 34 anos chamada Dayle Okazaki. Fala no documentário dele dessa mulher. Ela foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. E mais uma vez, porém, havia uma testemunha. A colega de quarto de Dayle, Maria Hernandes, viu Ramirez entrar na casa e contou a polícia. Contou tudo o que aconteceu para a polícia. Então, a Maria Hernandes viu o Richard Ramirez entrar na casa delas e viu tudo aquilo acontecer. E a polícia coletou dados e a polícia fez o desenho dele, como a mulher, a Maria Hernandes, viu o rosto dele, sabe aquele, retrato falado do suspeito. Então a polícia fez um desenho do rosto dele achando de acordo com as informações da Maria Hernandes. E falando do suspeito e o tipo de bala que o Richard Ramirez usou na arma para matar a Dayle Okazaki. É difícil falar esse nome, mas ok. E ainda naquela noite, Richard Ramirez parou o carro de Tizelia Yu e pegou ela, sequestrou ela literalmente. E ela foi encontrada com vida, ele não matou ela, horas depois pela polícia, mas não resistiu, infelizmente. E a autopsia foi mostrada que Tizia havia sido baleada 2 vezes no peito e a arma era a mesma usada, foi a mesma que ele usou para matar a sua vítima, Dayle Okazaki. Então a mesma arma que ele usou para matar o Okazaki foi a mesma que ele usou para dar tiro na mulher, na Tizia.
Na cidade de Los Angeles, a cidade toda de Los Angeles entrava em pânico, porque eles tinham um assassino em série solto entre eles. Um homem maníaco, maluco, que declarava todo o seu amor pelo Satanás. Não façam isso, galera, pelo amor de Deus. E os jornais da região passaram a se referir o criminoso a ele, chamando ele de perseguidor da noite, ou Night Stalker, quem preferir. Mas as vítimas eram encontradas, na maioria das vezes, baleadas, com uma calibre 19. De acordo com o documentário dele, metade das vítimas dele, ele usou uma calibre 19. E mais pra frente ele usou uma calibre 23, se eu não me engano. E a maioria das vítimas deles era encontrada baleadas e depois esfaqueadas. E em uma ocasião, Richard Ramirez arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos. Ai, gente, desculpa, mas é muito fascinante isso pra mim. Não sei se vocês gostam, mas ok. E vamos falar da prisão de Richard Ramirez agora. Esse caso do Richard Ramirez chegou... E esse caso de Richard Ramirez chegou até o FBI. Galera, nem a FBI conseguiu pegar ele. Ele morreu na prisão com câncer terminal em 2013. Maluco isso, né? Imagina se ele tivesse vivo hoje. Estaria cumprindo sua pena de prisão até agora. Vamos falar da prisão de Richard Ramirez. Uma das testemunhas conseguiu fornecer à polícia o número da placa que o Richard Ramirez usou. Então, a polícia já tinha a placa do carro que ele usou em suas mãos. E logo depois, o veículo foi localizado. E foram coletar impressões digitais. E no banco de dados da polícia, ele foi identificado pelo nome principal suspeito, Richard Ramirez. Tanto que ele estava dirigindo na estrada e ele estava na alta velocidade. Ele não tinha habilitação, galera, nessa época. De acordo com o documentário dele que eu tô assistindo, ele não tinha habilitação. Então ele estava dirigindo na estrada em alta velocidade. E passou no radar de polícia. Aí a polícia na motinha seguiu ele, mandou ele parar o carro. E ele parou. Aí ele desceu do carro, a polícia revistou ele. Aí logo que a polícia foi virar pra pegar o bloquinho de multa, ele só desenhou um pentagrama satânico no vidro do carro e foi embora. Aí logo depois a polícia o guardinha achou estranho e o carro foi levado pro, não sei o nome do lugar. Aí os dois policiais no documentário, que agora eu não me lembro o nome, foram ver esse carro. Eles não haviam encontrado nada. Não tinha nenhum pentagrama satânico desenhado no vidro do carro. Então eles simplesmente acharam que o guarda tava maluco. Ou não. Não lembro direito o caso. E... os jornais do estado publicaram um retrato falado do serial killer, do Richard Ramirez, né? Na primeira página. Então, todos estavam à sua busca. Todos os policiais mesmo estavam à procura de Richard Ramirez. Até que o dia 29 de agosto de 1985, Ramirez foi reconhecido na rua. Então, ele tava andando na rua de boa e ele foi reconhecido. Então, já deu pra imaginar o quê? E após uma longa perseguição da polícia e de 3 homens, que ele havia tentado roubar o carro para fugir. O que batia repetidamente, o criminoso foi preso. Finalmente foi preso. Depois de uma longa perseguição que a polícia estava fazendo atrás dele, ele finalmente foi preso, galera. E o julgamento de Richard
foi um dos mais compridos e mais difíceis da história dos Estados Unidos. E ao total foram entrevistados mais de 1.000 jurados e cerca de 100 testemunhas. Então, tem razão por ter demorado tanto tempo. Mas, tipo, esse foi um dos casos mais perturbadores da história. Galera, eu não tô exagerando, é a pura verdade. E enquanto isso, o serial killer conquistava várias fãs. Então, ele tinha seguidores, ele tinha fãs que não aceitavam isso dele. Que falavam que ele era inocente, que ele não sei o que, que não sei o que. Só que e as fãs dele iam por todos os julgamentos deles assistir ele, ver o que ia acontecer. Então, todas as fãs deles iam pro tribunal assistir o julgamento dele, ver o que ia rolar. E que escreviam várias cartas de amor pra ele. Então, não faz sentido isso. E uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramírez na prisão. Sim, uma fã dele se casou com ele na prisão. E ele aparecia nas sessões com um pentagrama desenhado pelo corpo e chegou a gritar no tribunal: "Vivo o Satanás". Essa foi a última palavra dele antes de ir preso, galera. E em setembro de 1989, Richard Ramírez foi condenado com 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubar. O assassino morreu de câncer em 2013, enquanto aguardava para ser executado no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. E foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe muito o vídeo. E eu tenho uma lista dos próximos assassinos que eu vou fazer. E espero que gostem muito. E um beijão. Tchau!